Nossos comentaristas, chegou a hora da gente receber ele, que está chegando aqui especialmente hoje na nossa programação na sexta-feira, nosso comentarista e economista, Vandique Silveira. Seja muito bem-vindo, Vandique. Hoje, sexta-feira, começamos a semana e hoje, literalmente, encerrando a semana. Exatamente. Bom dia, Paula, bom dia, Felipe, e a todos que estão nos assistindo. Uma honra estar agora nacionalmente visto, né, para poder trazer a nossa análise e trazer independência no mundo jornalístico. É isso aí, Vandique. Parece, né, que a gente fala sempre os mesmos assuntos às vezes, mas é difícil, né, não abordar tema de China diante justamente, né, deste novo capítulo, vamos dizer assim, sobre Evergrande agora tentando, acionando ali, né, o Chapter 15 lá nos Estados Unidos, o capítulo 15 ali. Queria entender um pouquinho também da sua leitura, da sua análise sobre toda essa situação desafiadora para a China, né? São inúmeros problemas, mas de repente esse setor imobiliário ainda sensível, quando se esperava talvez que tivesse solucionado, mas de fato não, né? É uma crise que a gente já acompanha há muito tempo do setor imobiliário chinês, né? Paula, eu ouço há muito tempo uma frase que descreve a China perfeitamente. Não existem soluções táticas para problemas estratégicos. A China não vive um problema conjuntural, ela tem um problema estrutural. A China é um país que é dividido em províncias com alta independência. Zero transferência de renda do governo central para essas províncias. As províncias utilizam as suas terras através de veículos financeiros que usam as terras como garantia, que se transformam em tomadores de empréstimos e investidores. Quer dizer, você tem todos os incentivos mais nocivos que existem para isso dar em algum problema, e aconteceu. Pelos últimos 40 anos, a China cresceu de uma maneira artificial, principalmente na área de real estate e construção civil. Quando a China construiu o primeiro trem-bala, foi uma maravilha de eficiência. Mas hoje, nenhum país do mundo tem uma malha de trens mais ampla, de trens de alta velocidade, do que a China. Inclusive, muitas delas levam nenhum lugar a lugar algum. Então, a gente tem um processo de inflar o crescimento regional, que são metas estatais por Pequim, demandadas dos governos locais. E o governo local é aquela história, né? Manda quem pode, obedece quem tem cabeça. Então, o sujeito encontra todo tipo de maquinação, inclusive essas operações, que, de novo, no começo, quando você coloca o primeiro 1 milhão de pessoas para morar numa zona recentemente desenvolvida, é fantástico. Quando você desenvolve terra e estruturas para habitação, ou mais pontes, ou mais redes de metrô que não são utilizadas, isso infla o PIB no curtíssimo prazo, talvez até no médio prazo. Mas no longo prazo, a conta chega. E o que aconteceu na China é exatamente isso. Foi uma longa conta de cartão de crédito que ela está aí sobre a mesa e não tem o que ser feito. Algumas cifras, né? Alguns analistas de China, tudo na China é opaco, nada na China é óbvio, né? E é como eles funcionam. Mas alguns analistas veem que temos algo em torno de 600 bilhões de dólares só no setor imobiliário, que serão cortes de cabelo para quem tomou emprestado, porque esses ativos não têm valor parecido com o valor que foi tomado o empréstimo para que as hipotecas pudessem ser lançadas. Então, você deve 100 quando o seu ativo vale hoje alguma coisa em torno de 60. Expectativa é que tenha pelo menos um 30%, talvez até mais diferencial. De novo, é tudo muito opaco na China, ninguém sabe 100% o que está acontecendo lá, não existe o IBGE que você pode olhar, abrir o número e falar, esse número aqui faz sentido. Espero que o IBGE continue assim. Agora que o Pockmann entrou, de repente a coisa muda de tom, né? Vira mais Argentina, na época kirchneriana, que a Madame Kirchner demandava o número que ela queria, como a China. Países autocráticos têm essa tendência, você não pode acreditar no número deles. Então, o que a gente tem na China é uma situação muito complicada, focada nesse setor que foi vamos dizer assim, o propulsor do crescimento chinês pelos últimos 40 anos.
e agora a conta chegou. Van Dijk, a gente sabe que qualquer tipo de impacto na China, como um efeito borboleta, muitos países acabam sentindo reflexos tão fortes ou até maiores do que isso. A questão é a seguinte: como a China vai resolver esse problema? Primeiro, ela vai resolver esse problema? Interrogação. Segundo, como resolver esse problema para que a gente também não sinta todos esses efeitos? A gente tem visto 13 dias consecutivos de queda na nossa bolsa, justamente por um problema que está acontecendo lá fora. Não só a China, tem parte dos Estados Unidos também, mas basicamente a gente está sofrendo um problema reflexo do que está acontecendo lá. Dá para resolver? Como resolver? Quando? E quando resolver, né? Quando Exatamente. resolver? Bom, Felipe, adorei as suas perguntas e eu diria o seguinte, são muito boas. Você tem algumas melhores que essa para me perguntar, mas é o seguinte, né? Obviamente que isso tudo aqui são conjecturas que são traçadas, né? Não existe nada certo com relação a isso. Mas a China vai precisar exportar o seu caminho para fora da crise que ela desenvolveu. Ela tem uma queda no consumo. Nós estamos experienciando deflação, não desinflação, deflação de 0,3% na China. Isso é notícia muito ruim, porque o consumo está despencando. E o consumo está despencando porque essas pessoas que fazem parte da população chinesa, a maior parte dela tem mais de 70% de tudo que elas guardaram ao longo da vida, né, os savings dela, investidos no setor de real estate, no setor imobiliário. E 30% do PIB da China é localizado exatamente no setor de construção civil. Quer dizer, nós temos um problema de ordem estrutural de novo. Então, o que vai acontecer? A China se meteu numa confusão com os Estados Unidos. Não vou dizer que os Estados Unidos também não provocam, os Estados Unidos também provocam. Isso é um cabo de guerra para ver quem é mais poderoso, natural das grandes potências. Só que os Estados Unidos é vastamente superior à China. É muito maior do ponto de vista econômico e muito maior do ponto de vista militar. Então a China é aquele adolescente querendo se afirmar e desafiando o dono da parada. Nessa situação, a China saiu perdendo, porque os americanos foram muito habilidosos em criar uma coalizão mundial que criou um banimento de investimentos e exportações de material tecnológico, principalmente microchips, os processadores de alta tecnologia, de última geração, que estão na mão de Taiwan, Holanda, Estados Unidos e Japão. Então, com isso, impediram produção de grande parte dos investimentos chineses e começaram a fazer um processo de nearshoring e onshoring, trazendo a produção de grande quantidade dos produtos manufaturados desenhados, desenvolvidos no Ocidente. Vale lembrar que a China cria muito pouco ou nada, a China copia muito, a China faz aquilo que está dizendo para ser feito, mas toda a criação da tecnologia básica é feita, na maior parte, no Ocidente.